Você já percebeu que quanto mais você tenta descobrir seu propósito, mais distante ele parece ficar? É como correr em direção a um eco. Quanto mais você grita, mais ele se afasta. Mas Florence Scovel Shinn descobriu algo diferente. Um segredo espiritual de 7 dias que faz o próprio universo te revelar o caminho sem esforço, sem ansiedade, sem busca cega. Hoje, você vai aprender exatamente como usar esse decreto. A mesma sequência que Florence usava para alinhar mente, palavra e destino, e ver o propósito te encontrar, em vez de você persegui-lo. Antes, eu preciso deixar claro, aqui não falamos de motivação nem de pensamento positivo barato. Aqui tudo é lei espiritual aplicada, linguagem como energia e fé como ferramenta científica. Se você está cansado de procurar sinais e só encontrar silêncio, este é o seu momento. Respire fundo e vamos começar. Sabe aquele momento em que você acorda, sente o peso do dia e pensa: eu devia estar em outro lugar, fazendo algo que realmente me preenche? É uma sensação estranha, uma mistura de pressa com culpa, como se o tempo estivesse te empurrando, mas você não soubesse para onde ir. Você tenta encontrar respostas em livros, vídeos, conselhos, faz listas, muda planos, ora, mas parece que o universo continua em silêncio. Você já tentou seguir o coração, mas ele muda de ideia. Já tentou esperar um sinal, mas o sinal nunca vem. Já tentou até se convencer de que talvez propósito não exista, mas lá no fundo algo teima em sussurrar. Existe sim. Você só ainda não está no ponto certo da frequência. Você não está sozinho nisso. Não é falta de fé, nem de esforço. O problema não é você. O problema é a forma antiga de procurar, de fora para dentro. O verdadeiro propósito não é algo que se encontra, é algo que se revela quando a sua vibração se ajusta à sua origem divina. E é exatamente isso que Florence Scovel Shinn ensinava. Existe uma lei universal que responde não ao desespero, mas à declaração certa, feita no tempo certo. E quando você aprende a usar essa linguagem, a linguagem do comando espiritual, a busca termina. Porque o propósito não é um destino, é uma frequência. E você está prestes a sintonizar com ela. Florence Scovel Shinn dedicou sua vida a provar, na prática, que a palavra é uma força criativa. Artista, professora e autora de clássicos da metafísica aplicada, ela não falava de pensamento mágico nem de sorte. Florence ensinava algo muito mais poderoso: leis espirituais objetivas acionadas por declarações conscientes. Para ela, propósito não se caça, propósito se chama e atende quando a linguagem está alinhada à fonte. O princípio é simples e radical. O universo responde ao estado vibracional codificado na sua palavra. A fala é um software espiritual. Cada declaração é como uma linha de comando que instala uma realidade. Quando você diz, eu não sei meu caminho, você executa um programa de neblina. Quando decreta, meu caminho se revela, você executa um programa de clareza. É como sintonizar uma estação de rádio. A música sempre esteve no ar, mas só toca no seu aparelho quando você gira o dial para a frequência correta. Propósito é essa música. A declaração é o dial. A busca comum é ansiosa. É força mental tentando adivinhar o próximo passo. Resultado: cansaço, comparação, autossabotagem. O caminho de Florence é sereno. É lei antes de esforço. É a palavra certa assumindo governo sobre a experiência. Método antigo é procurar fora, mais cursos, mais sinais, mais validações. É como acender uma lanterna ao meio-dia. Método novo é chamar para dentro, decretar direção, luz e oportunidade. É abrir as janelas para que o sol faça o trabalho. Método antigo é negociar com o medo. E se eu errar? Você anda em círculos. Método novo é autoridade na voz. O meu caminho está aberto agora. Você anda em linha reta. Método antigo é esperar merecimento, só depois que eu for melhor. Método novo é alinhamento imediato.
Você fala a partir da identidade espiritual, não até conquistá-la. Mas e se isso for só auto-engano? Antes de você pensar nisso, clareza. O que vamos compartilhar não é repetir frases vazias, nem fingir que problemas não existem. Não é negar a realidade, nem terceirizar decisões. Florence trabalhava num nível mais profundo. Usar a palavra como decreto legal, que reposiciona você no tribunal das causas, não nos efeitos. A declaração não é um amuleto, é um mandado. E quando emitido com fé, entendimento e constância, ele reorganiza circunstâncias, pessoas e oportunidades para que o seu propósito se apresente com sinais inequívocos no período que você determinar. No nosso caso, 7 dias de prática guiada. Agora vamos falar sobre revelação de propósito em 7 dias. Por que 7? E por que revelação, não descoberta? E por que não 15, 30 ou quando for a hora? Porque 7 é ciclo de conclusão e reinício. É tempo suficiente para limpar ruído, fixar o comando e perceber sinais sem cair na ansiedade do ainda não. Revelação e não descoberta, porque o propósito já existe. O que faltava era retirar o véu que sua linguagem diária mantinha. Descoberta pressupõe caça. Revelação pressupõe convite. E aqui está o ponto emocional. Propósito não é status, é paz útil. É acordar e sentir que o dia tem direção, que as conversas têm sentido e que as decisões clicam no lugar certo. É sobre leveza com precisão, uma bússola silenciosa que finalmente aponta norte. Agora que você entendeu a base e por que 7 dias criam o ambiente ideal, vamos mergulhar no mecanismo exato que ativa essa revelação. Muita gente acha difícil de aceitar no começo. Propósito não se conquista, se sintoniza. Mas aqui está a verdade. A crença antiga diz: propósito é um prêmio para poucos, depois de muito sofrer. Isso é escassez espiritual disfarçada. É como esperar a senha certa sem ligar o aparelho. Você fica rodando, cansando, comparando, desistindo. A crença nova é: propósito é frequência disponível agora. É como girar o dial e ouvir a música que já está no ar. Você não inventa a canção, você entra nela. E existe uma diferença massiva entre perseguir e permitir. Outra prisão é o merecimento condicional. Quando eu for melhor, mais organizado, mais santo, aí sim o universo me mostra. Eu sei que você já estudou, já orou, já tentou se ajeitar por dentro. Eu sei que você já fez promessas e cronogramas para finalmente estar pronto. Eu entendo completamente. Mas a verdade é: merecimento não antecede revelação. Alinhamento antecede revelação. A linguagem certa agora te coloca no trilho que te transforma depois. É como acender a luz antes de arrumar o quarto. Primeiro você vê, depois organiza. O decreto abre a porta, o caráter atravessa. Você não é perdido, você só estava sintonizado no ruído. Você não é indeciso, você só estava falando a partir da falta. Você é guiado, você é chamado, você é respondido quando a sua voz assume identidade de origem, filho, de uma lei que obedece à palavra. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, tudo muda. Decisões ficam leves, oportunidades aparecem sem briga, e a paz volta a ser o seu critério. A partir de hoje, você fala como quem tem autoridade, não como quem implora a aprovação do mundo. Agora, eu prometi que ia te mostrar a técnica exata, e vou. Mas antes disso, tem algo crucial que você precisa entender para não transformar um decreto vivo em frase vazia. Se eu simplesmente te entregar as palavras sem postura interna, elas viram mantra mecânico. Decreto sem estado é como chave sem fechadura. Pense num arco e flecha. Sem tensão correta na corda, a flecha cai aos seus pés. O estado é a tensão espiritual que dá alcance à palavra. Sem ele, você repete. Com ele, você comanda. Então aqui está o que vamos fazer. Primeiro, você vai ajustar o lugar de onde fala. Não é para ver se acontece, é porque já aconteceu na fonte e você autoriza a manifestação no tempo.
Vou te ensinar o porquê antes do como. Quando a mente se ancora em identidade e a emoção entra em paz ativa, a palavra ganha um peso que você nunca experimentou. Respire, alinhe o peito, solte os ombros. O universo não reage ao seu pedido, responde à sua posição. A primeira declaração que Florence Scovel Shinn ensinava para quem buscava propósito era direta, serena e carregada de poder espiritual. Ela dizia: "Eu caminho em domínio divino, e o meu propósito me reconhece." Simples, mas devastadoramente eficaz. Porque essa frase muda o ponto de emissão. Você deixa de ser o que busca e se torna o que é encontrado. Vamos destrinchar isso, porque cada parte é um código vibracional. Eu caminho. Movimento. Nada em você está parado. Você não espera revelação, você caminha em fé. A palavra caminho indica avanço, confiança e presença. O universo não responde à pressa, mas à constância de quem segue andando, mesmo sem mapa. Em domínio, significa que você não é vítima de coincidências. Você governa a frequência em que habita. O domínio é interno, não de controle, mas de coerência. É o poder sereno de quem sabe que nada externo tem mais autoridade que a sua palavra. Divino, a origem da ordem. Você não caminha pelo ego, mas pela essência. Divino significa perfeito, organizado, justo. Quando você adiciona essa palavra, você coloca o seu decreto dentro da estrutura universal da lei. E tudo que é caos começa a se reorganizar para te acompanhar. E o meu propósito, a inversão da busca. Em vez de procurar, você permite ser encontrado. O propósito deixa de ser miragem e se torna um ser vivo, dotado de percepção. Essa mudança sutil de eu procuro para meu propósito me reconhece é o que faz o campo vibrar diferente. Me reconhece. A frequência do reencontro. O propósito não é algo novo, é um elo antigo que estava coberto por ruído mental. Quando você declara isso, está dizendo: eu me tornei visível para aquilo que sempre foi meu. É reencontro, não descoberta. Quando você junta tudo e fala em estado de calma profunda, eu caminho em domínio divino e o meu propósito me reconhece. Você cria uma onda de autoridade espiritual. Você não está pedindo um milagre, está reivindicando a ordem original. Use essa frase pela manhã, diante do espelho, antes de falar com o mundo. Ela firma o campo, abre caminhos e substitui o pensamento "eu não sei o que fazer" por "eu sei quem eu sou". Mas tem algo essencial aqui. Florence ensinava que você não pode decretar e contradizer na mesma hora. Não adianta dizer "meu propósito me reconhece" e passar o dia dizendo "nada dá certo para mim". A palavra é energia, e energia não entende ironia. Cada frase que sai da sua boca reforça uma frequência, e o universo sempre concorda. Então, use essa declaração com vigilância. A consistência cria o milagre. Agora, a segunda declaração de Florence é ainda mais profunda, porque trabalha o bloqueio da dúvida e do medo de errar. Ela dizia: eu ouço a instrução certa, no tempo perfeito, e ajo. Essa frase dissolve o ruído interno que impede as pessoas de avançar. Ela transforma indecisão em direção. O maior obstáculo para quem busca propósito não é falta de talento, é paralisia vibracional. Você sente que algo te chama, mas o medo de fazer o movimento errado te mantém imóvel. A mente cria ruídos como: e se não for isso? E se eu perder tudo? E se Deus se calar? Esses pensamentos funcionam como estática no rádio espiritual. Essa segunda técnica remove o chiado e reconecta você à frequência da instrução divina. Eu ouço. Você declara capacidade de recepção. Significa, sou canal aberto. Essa parte limpa a energia da teimosia e ativa o campo da escuta espiritual. A instrução certa. Existe uma ordem, uma sequência. Essa frase invoca precisão, elimina dispersão. Você não precisa entender tudo. Só precisa estar afinado com a próxima direção, no tempo perfeito,
o antídoto contra a ansiedade. Você sai da frequência de urgência e entra na frequência da exatidão. O tempo perfeito é o tempo em que você está pronto por dentro. E quando isso acontece, as circunstâncias se alinham sem esforço. E ajo, o selo de movimento. Fé sem ação é teoria. Essa parte encerra o circuito energético. Quando você age após decretar, você mostra ao universo que a instrução foi recebida e aceita. O mais poderoso dessa técnica é o paradoxo. Quando você declara tempo perfeito, a pressa some, e é justamente isso que acelera tudo. Porque o universo não trabalha por esforço, e sim por coerência. Quem confia no tempo divino entra em fluxo, e o fluxo encurta caminhos. Use essa declaração no meio do dia, especialmente quando se sentir confuso, sobrecarregado ou em dúvida. Fale com voz firme. Eu ouço a instrução certa, no tempo perfeito, e ajo. Depois, permaneça em silêncio por 20 segundos. A mente vai tentar continuar o diálogo. Não deixe. É nesse intervalo que o espírito fala. Mas Florence tinha uma terceira declaração, aquela que ela chamava de o selo do espírito. Era o comando final, o decreto que fechava o circuito e impedia que o medo ou a dúvida apagassem o que foi construído. Ela dizia que sem esse selo, as duas frases anteriores podiam ser sabotadas pelo pensamento humano, pelas conversas diárias e pelos sentimentos de incerteza. E essa técnica é tão poderosa que precisa ser dita com reverência. Porque quando você fala essas palavras com total convicção, você está literalmente ordenando que o invisível se torne tangível. Está assinando espiritualmente a autorização para o propósito se manifestar. Mas antes de te revelar essa última declaração, ajuste o seu interior. Feche os olhos, respire fundo e sinta o ar se movendo dentro de você. O propósito não está em algum lugar distante. Ele está esperando a sua voz. Agora sim, você está pronto para receber o selo. A terceira e última declaração é o decreto que transforma tudo o que você disse em realidade manifesta. É o ponto de virada, onde fé se torna forma. Florence a chamava de o selo da ordem divina, e ela dizia assim: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e em perfeita ordem. 7 palavras de poder que encerram o ciclo de busca, dúvida e espera. 7 palavras que ativam o campo da realização. Deixa eu te mostrar por que essa frase é devastadoramente eficaz. Tudo o que me pertence, você sai da falta e entra na herança. O universo não entrega o que é dos outros, ele devolve o que sempre foi seu em essência. Por direito divino, a legalidade espiritual. Você aciona uma lei superior que supera esforço humano. Vem a mim agora, o colapso do tempo linear. Você traz o futuro para o presente e decreta: não mais espera, apenas cumprimento. Sob graça e em perfeita ordem. A cláusula de proteção. Você entrega o controle e garante que tudo aconteça sem dor, sem perda, sem desvio. Quando você fala isso em voz alta, algo muda dentro de você. É uma quietude com força. O peito parece mais aberto, a mente se aquieta e há uma certeza silenciosa, como se o universo tivesse respondido com um aceno invisível. Essa sensação é o sinal de que a energia foi recebida. A partir daí, não é mais sobre tentar, é sobre permitir. Use essa declaração sempre que sentir dúvida, medo ou confusão. Ela é o lembrete de que tudo já está em movimento. E cada vez que você a pronuncia, o universo reorganiza o caminho para te entregar aquilo que sempre foi seu. Agora que você já conheceu os 3 decretos, vamos reuni-los na ordem exata que Florence ensinava. Porque existe uma sequência espiritual que potencializa o efeito de cada palavra. Pense nisso como um código de ativação em 3 chaves, onde cada uma abre uma parte do mesmo portal. Primeira declaração: eu caminho em domínio divino e o meu propósito me reconhece. Esta frase alinha sua vibração. É o passo de fé. O universo entende que você não está perdido,
está em movimento consciente. Segunda declaração: eu ouço a instrução certa, no tempo perfeito e ajo. Aqui você abre o canal da precisão divina. Silêncio e escuta se tornam ferramentas de direção espiritual. Terceira declaração: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e em perfeita ordem. Este é o selo, o decreto final que transforma a intenção em manifestação. É o ponto em que a fé se cristaliza em forma. Quando você fala as três juntas, em estado de calma e certeza, algo acontece. A energia mental, emocional e espiritual se alinham como engrenagens. Você deixa de tentar controlar o resultado e passa a transmitir uma ordem vibracional coerente. É aí que o universo reconhece o comando e começa a mover as peças. Pessoas, ideias, coincidências, a favor da sua revelação. Florence dizia que o segredo não está em quanto você fala, mas em como você fala e quando. Por isso, o ritual dos 7 dias é simples, mas preciso. Escolha um momento fixo, de manhã, assim que acordar, ou à noite, antes de dormir. Esses horários são portais de silêncio entre o consciente e o subconsciente. Sente-se com a coluna ereta. Respire fundo 3 vezes e sinta o corpo relaxar. Feche os olhos e perceba o batimento do seu coração. É com ele que a palavra vai se alinhar. Antes de falar qualquer decreto, traga à mente uma sensação de certeza mansa. Não imagine o futuro, sinta o presente sendo suficiente. A vibração de gratidão pura é o campo fértil para a manifestação. Se alguma emoção pesada surgir, apenas respire. A palavra não precisa de força, precisa de coerência. Agora, fale cada declaração uma vez, em voz clara e confiante. Deixe um intervalo de 5 segundos entre cada uma, respirando devagar. Sinta o eco das palavras dentro do peito. Esse eco é o sinal de que o comando foi recebido. Quando terminar, não volte a pedir. Agradeça e diga apenas: está feito, está cumprido, e solte. Não force resultados, não procure sinais imediatos. A fé verdadeira é silenciosa. Florence comparava esse processo a plantar uma semente. Você não cava o solo todos os dias para ver se ela está crescendo. Você rega, confia e deixa o tempo fazer o que o tempo faz. Cada decreto é uma semente de luz no campo invisível. O crescimento é inevitável quando há constância e descanso. Faça isso por 7 dias consecutivos, no mesmo horário, com o mesmo estado de calma e entrega. Em 7 dias, o campo reorganiza a energia. Alguns verão sinais sutis, uma conversa inesperada, um sonho, uma ideia clara. Outros sentirão paz, e isso já é a manifestação em movimento. O propósito não vem de fora, ele emerge de dentro quando o terreno está limpo. Florence repetia: a constância é a forma mais pura da fé. Não porque Deus precise de repetição, mas porque a mente humana precisa de reforço. O campo quântico lê o seu padrão, não as suas intenções ocasionais. Por isso, pratique os decretos diariamente, de manhã, ao meio-dia e à noite. 3 portais, 3 calibrações. De manhã, alinhe direção. Eu caminho em domínio divino. Ao meio-dia, reancore escuta. Eu ouço a instrução certa. À noite, cele o campo. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora. Pense nisso como ajustar uma antena. O sinal da graça é constante, mas se o receptor, sua mente, estiver coberto de ruído, a mensagem distorce. Os decretos diários limpam interferências e mantêm o canal aberto. Quando você repete com presença, não está insistindo, está reconfirmando o alinhamento. É como respirar. O ar é o mesmo, mas o ato de inspirar te mantém vivo. Em pouco tempo, o decreto deixa de ser prática e se torna identidade vibracional. Você não faz mais, você é. Mas Florence também alertava: toda palavra ociosa cancela uma palavra de fé. E é aqui que muitos perdem o milagre. Você acorda decretando: meu propósito me reconhece.
mas passa o dia dizendo: acho que não vai dar, nada muda, não vejo sinais. Essas frases são contradecretos. Elas constroem e destroem ao mesmo tempo. É como erguer um templo pela manhã e derrubar as paredes à tarde. Não é sobre punição, é sobre frequência conflitante. A energia não sabe a qual comando obedecer. Então, aqui vai um exercício simples que Florence recomendava. Quando perceber que está prestes a verbalizar medo, pare, respire e troque a frase imediatamente por: mesmo sem entender tudo, eu confio na ordem divina. Essa substituição quebra o ciclo de autossabotagem e mantém a linha vibracional contínua. No início, vai parecer forçado, e tudo bem. Mas com o tempo, o silêncio entre um pensamento e outro começa a se expandir. E nesse silêncio, a fé respira. Lembre-se, a vigilância não é medo, é maturidade espiritual. Você protege o que plantou, não por desconfiança, mas por amor ao processo. E é essa a atenção diária que transforma uma técnica em estilo de vida. Agora, vamos falar sobre os sinais de que o universo já está respondendo. Eles são sutis no início, mas inconfundíveis quando você aprende a reconhecê-los. Florence dizia que a manifestação começa no invisível e se anuncia por intuições e coincidências antes de se tornar forma. Primeiro sinal: uma paz sem motivo aparente. Você acorda e percebe que a mente está menos barulhenta. Nada mudou por fora, mas algo está leve. Esse é o campo ajustando vibração. Segundo sinal: pequenas coincidências significativas, mensagens, músicas, números, palavras que se repetem. Não são aleatórias, são ecos de confirmação. Terceiro sinal: oportunidades sutis aparecem. Um convite, uma conversa, uma lembrança que reacende o que você havia deixado de lado. O propósito começa a se apresentar de forma orgânica. Quarto sinal: mudança emocional. Você começa a reagir diferente às mesmas situações. O que antes te irritava, agora te ensina. Isso é maturidade vibracional. Quinto sinal: avançado. Você sente um tipo de presença silenciosa, como se algo invisível te acompanhasse. É o campo respondendo à tua constância. Quando esses sinais aparecerem, não os duvide, agradeça, porque cada um é um recibo espiritual confirmando que a manifestação já está em curso. E quanto mais você reconhece, mais sinais o universo te envia. A gratidão é o idioma de continuidade. Muitas pessoas me perguntam: e se eu fizer tudo isso e ainda assim nada acontecer? Florence costumava sorrir e responder: a lei não falha, mas o tempo humano é impaciente. O universo trabalha em ondas, não em linha reta. Às vezes, a primeira onda é pequena, um ajuste, uma limpeza, uma reorganização de peças. Você pode interpretar isso como atraso, mas é preparação. A energia precisa abrir espaço antes de preencher. E é aqui que muitos desistem. Ao sentir silêncio ou lentidão, caem na dúvida. Mas dúvida é como interromper um download espiritual no 90%. A conexão estava fluindo, mas você cancelou antes de concluir. Quando algo parecer parado, diga a si mesmo: a manifestação está em curso, mesmo quando eu não vejo. Esse é o antídoto contra a ansiedade espiritual. Celebrar pequenos sinais, confiar nas pausas e agradecer pelo invisível mantém você dentro da corrente. A pior coisa que você pode fazer é duvidar no meio da travessia. Quando qualquer progresso vier, mesmo que discreto, reconheça. Diga: obrigada, Deus, por me mostrar que tudo já está se alinhando. Essa postura cria ondas maiores e acelera a próxima fase. Lembre-se, o campo sempre cumpre a ordem que foi dada, e você já decretou. Um dos maiores ensinamentos de Florence Scovel Shinn é que o caos muitas vezes é o prenúncio da ordem divina. Quando você começa a usar os decretos com consistência, sua vida pode parecer ficar confusa por um tempo. Coisas antigas se desorganizam, pessoas se afastam, situações mudam abruptamente,
Mas isso não é retrocesso, é reorganização vibracional. Pense numa casa antes de ser reformada. A poeira, o barulho, o desconforto não significam destruição, significam reconstrução. O universo está retirando o que não combina mais com o seu novo campo. Amizades, hábitos, lugares, tudo que não ressoa com o propósito começa a se dissolver. E o ego, acostumado com o controle, se assusta. Se isso estiver acontecendo, não recue. Continue decretando. A manifestação precisa de espaço. A limpeza é o primeiro sinal de que o campo está ativo. Florence dizia: quando a situação parece piorar, sorria. É sinal de que a palavra começou a trabalhar. Mantenha-se calmo, mesmo que tudo pareça fora do lugar, porque é exatamente nesse ponto que a nova ordem começa a emergir. Agora que você entende o poder da palavra, Florence acrescentava um componente essencial: os atos de fé. Ela dizia que fé verdadeira é sempre acompanhada de movimento coerente. Não é sobre fazer muito, é sobre agir de forma simbólica, como quem já recebeu. Atos de fé são pequenas ações que comunicam ao universo. Eu confio, eu estou pronto. Podem ser gestos simples. Organizar o ambiente como se o novo ciclo já tivesse começado. Anotar ideias que surgem, mesmo que pareçam pequenas. Comprar algo simbólico que represente o novo propósito. Ajudar alguém na área que você deseja prosperar. Cada ato envia uma mensagem vibracional. Minha fé é movimento. Esses gestos ativam o que Florence chamava de lei da confirmação, o princípio de que o universo replica fisicamente o que você demonstra internamente. Mas atenção, não confunda fé com impulsividade. Ação inspirada vem da paz, não da pressa. O critério é simples: se há leveza, é fé. Se há tensão, é medo disfarçado. Então, observe suas ações como se fossem orações silenciosas, porque cada passo em coerência é um decreto em movimento. E cada movimento coerente é o campo dizendo sim. Aqui está uma técnica que Florence chamava de oração cumprida, a gratidão antecipada. Ela dizia que agradecer antes de ver o resultado é a prova máxima de fé, porque transforma o futuro em presente. Todas as noites, antes de dormir, coloque a mão no coração e diga: obrigada, Deus, porque meu propósito já está se revelando e tudo está em perfeita ordem. Não fale com ansiedade. Fale como quem lembra de algo que já aconteceu. A gratidão antecipada é um dos colapsos de tempo mais poderosos que existem. Quando você agradece com convicção, o universo entende que o processo está concluído e acelera a evidência física. É como enviar uma confirmação para o campo: já recebi. E o campo responde: então, eis o resultado. Florence dizia: agradecer é afirmar posse. Por isso, pratique esse gesto simples todos os dias. Ele sela a energia de completude e dissolve qualquer resquício de dúvida. Agora, quero te entregar uma ferramenta prática para medir se você realmente está vibrando no seu propósito. Florence chamava isso de prova do fogo da fé. O teste é simples. Observe como você reage quando algo não sai como o esperado. Se a primeira reação for medo, raiva ou dúvida, você ainda está tentando controlar. Mas se a reação for calma, confiança e até gratidão, significa que você já está alinhado. Ela dizia: a prova de que a fé está madura é a serenidade diante do atraso. Então, pergunte-se: quando algo demora, eu confio ou eu entro em desespero? Essa pergunta revela o estágio do seu alinhamento. E lembre-se, o que você vê agora é apenas um reflexo atrasado do que já decretou. A realidade física é um espelho com delay. A versão verdadeira está sendo construída no invisível. E cada pensamento em coerência reduz o intervalo entre o decreto e a manifestação. Portanto, se o exterior ainda não mudou, continue vibrando como se já tivesse mudado. Esse é o verdadeiro teste da fé ativa. Muitos perguntam:
Quanto tempo até o propósito se revelar? Florence costumava responder: o tempo divino não é cronológico, é vibracional. Não se mede em dias do relógio, mas em graus de confiança. Quanto mais você acredita que já está alinhado, mais rápido a realidade física reflete. Mas para a mente humana, entender o processo, ela recomendava um pacto simbólico: 7 dias de compromisso total. 7 dias seguidos praticando os 3 decretos: manhã, meio-dia e noite, sem falhar, sem duvidar, sem corrigir o universo. 7 dias de consistência absoluta. Ela dizia: em 7 dias de coerência, o campo se reconfigura. É impossível não haver movimento. Então, aceite este desafio espiritual. Durante uma semana, viva como se o propósito já estivesse em curso. Haja, fale e sinta como alguém que já está no caminho certo. Porque quando a vibração se estabiliza, o tempo físico se dobra e a revelação chega naturalmente. Então, aqui está o resumo de tudo o que você aprendeu hoje. Você não precisa mais correr, procurar ou implorar por direção. Você agora sabe como ordenar o invisível a seu favor, com palavras, fé e presença. Você não precisa mais temer o silêncio. Você não precisa mais duvidar do tempo. Você não precisa mais mendigar sinais. Você fala, confia e observa. E o comando é este: primeira declaração: eu caminho em domínio divino, e o meu propósito me reconhece. Alinha o campo. Define quem você é. Segunda declaração: eu ouço a instrução certa, no tempo perfeito, e ajo. Abre o canal da direção divina. Terceira declaração: tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora, sob graça e em perfeita ordem. Sela o processo e manifesta o decreto. Você faz isso 3 vezes por dia, com calma, certeza e gratidão. Você vigia sua linguagem, age em coerência e pratica a gratidão antecipada todas as noites. Faça isso por 7 dias, apenas 7, e observe o campo responder. Porque quando você fala em domínio divino, o universo reconhece autoridade. E quando o universo reconhece autoridade, ele obedece. Faça o teste e depois conte o que aconteceu. Porque Florence dizia: a prova não é convencer a mente, é ver o milagre acontecer diante dela. Se essa mensagem tocou o seu espírito, se em algum momento do vídeo você sentiu o coração se aquietar ou uma presença suave te envolver, isso não é acaso. É o campo respondendo. E quando o campo responde, você precisa selar o decreto com uma palavra de poder. Por isso, vá agora aos comentários e escreva: sobe graça e em ordem perfeita. Não escreva apenas por costume. Escreva como quem confirma um pacto espiritual. Quando você digita essas palavras, está dizendo ao universo: eu recebo o meu propósito. Eu confio no tempo divino. Eu descanso em fé. Florence dizia: toda declaração pública fortalece o decreto invisível. Então escreva: cada comentário é uma semente energética. E quando centenas de vozes repetem o mesmo código, o campo coletivo se expande e os milagres se multiplicam. Faça parte dessa corrente de fé. Escreva agora: sobe graça e em ordem perfeita. Se este vídeo te trouxe paz, clareza ou esperança, inscreva-se agora neste canal. Aqui não falamos de sorte nem de coincidência, falamos de leis espirituais em ação, fé com método e ciência da palavra. A cada semana, você vai aprender novas declarações de Florence Scovel Shinn, técnicas de colapso vibracional e princípios que transformam oração em experiência real. Porque o propósito não é um destino, é um estado de consciência. E a cada vídeo, nós o reconstruímos juntos, sob graça e em ordem perfeita. Inscreva-se, ative o sino e entre neste campo de fé e manifestação contínua. Aqui, a palavra vira caminho, e o caminho te reconhece. Você não foi criado para andar em confusão. Foi criado para andar em domínio, não para pedir o que já é seu, mas para decretar com autoridade divina. Tudo o que me pertence vem a mim agora, sob graça e em ordem perfeita.
E quando essa certeza entra em você, o universo inteiro se organiza para obedecer. Então respire fundo, olhe para o alto e diga com fé: está feito. Está cumprido. Silêncio. O decreto já foi ouvido. Agora, caminhe em paz,